Olá, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Paz de Cristo, né? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, em poucas palavras, é claro, sobre leitura, tá? A gente está aqui no canal, já gravamos dois vídeos, dois vídeos relacionados à leitura, que está baseado aqui nesse material aqui, tá bom? Tá? Da editora Realizações, tá bom? Eu também estou aprendendo, tá? É um livro simples, mas importante, tá? Um livro simples, mas importante, tá? Que tem como principal objetivo nos ensinar a gostar de ler, tá? E não só nos ensinar a gostar de ler, como também nos motivar a ler e também a fazer as leituras certas, porque o que o Mortimer Adler e o Charles Doran eles querem nos ensinar é que você pode ser um bom leitor e pode aproveitar mais do livro, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir para você, sempre lembrando que o meu canal é um canal voltado para, como você já pode observar, para explicações de teologia, tá? Assuntos relacionados à educação, tá bom? E é um canal que não tem muito ibope. Eu observo que as pessoas no Brasil, principalmente a nível de Brasil, elas gostam mais de coisas que fazem elas sorrir, coisas que chamam a atenção dela no sentido emocional. E nosso objetivo aqui não é tocar tuas emoções. Nosso objetivo aqui é tocar a tua razão. E principalmente, claro, aquelas pessoas que não têm ou não tiveram ou não têm condição de ter acesso, a, por exemplo, a compra de um simples livro. Às vezes a pessoa ela até tem vontade, não tem dinheiro para comprar o livro, ou não tem dinheiro para fazer um curso, tá bom? Ou então é uma pessoa que às vezes é um pouco preconceituosa com relação aos estudos. Então nosso objetivo é levar esse conhecimento. Então só o que eu te peço, né? Além de você às vezes clicar lá, é, dizendo que você gostou, compartilha também, né? Compartilha esse tipo de conhecimento para chegar principalmente, isso aqui não é para quem é doutor, não. Pessoa que já tem uma formação, por exemplo, alguém que já é um craque na leitura, ele não precisa desses meus conselhos, tá bom? Mas para quem está começando a leitura, que usa frases como, por exemplo, ler é chato, ler é muito chato, eu não consigo ler um livro, é besteira ler. Ou então, como alguns falam, eu só leio a Bíblia. A gente fala, eu só leio a Bíblia, tá bom? Falando aqui dos mais voltados para a igreja, os cristãos, os protestantes principalmente. Ah, eu só leio a Bíblia. Ou então, enfim, eu não tenho paciência para ler. Ler me dá sono, ler me cansa. Por que que eu vou comprar um livro? Por que que eu vou dar, por exemplo, R$ 100 em um livro? Então, essas são questões que a gente tenta quebrar aqui no canal, entendeu? E a gente precisa da ajuda das pessoas, porque se esse conhecimento não for propagado, ele não vai desmistificar, ele não vai quebrar estas barreiras. É bom sempre lembrar, gente, que nós vivemos numa uma cultura onde ela é uma cultura que eu posso te dizer, ela é contra a leitura, né? A cultura que nós vivemos, ela é contra o pensar. A gente vive hoje, como eu costumo sempre falar por aí, numa ideia de que as coisas são como macarrão instantâneo, sabe? Você coloca lá o macarrão e aí com 3 minutos já está pronto, já pode comer. Ou seja, não se quer mais gastar, não se quer mais gastar tempo, não se quer gastar dinheiro, não se quer gastar força, tanto física como mental, para se aprender alguma coisa. Lembra que eu falei, os que estão me acompanhando, eu falei no vídeo passado sobre isso, a diferença entre você ser informado e você aprender ou compreender. Compreender é uma coisa, ser informado é outra. Pois é, as pessoas apenas querem se informar. Às vezes a pessoa, por exemplo, compra um celular, ele não se dá o trabalho. Eu comprei um iPhone 14, só um exemplo. Comprei um iPhone 14, mas a pessoa muitas das vezes não se dá nem o trabalho de procurar entender as funcionalidades que aquele aparelho tem. Eles têm 1000 funcionalidades, ele sabe apenas 10. E sempre
voltado para aqueles que, ou seja, em outras palavras, as pessoas querem comprar coisas, elas querem fazer coisas que possam agradar o seu ego, agradar a sua vida. Então, por isso que eu estou te pedindo, passe esse conhecimento avante, tá? Quando você olhar, não quero assistir, o Silvio é muito chato, tudo bem, então passa para alguém que tu conhece, sabe? Bota lá no grupo da tua igreja, no grupo lá do teu trabalho, ou manda em particular para uma pessoa que ela é resistente, tá bom? Quem sabe a gente não consegue ganhar essa vida, porque é muito importante. Sempre lembrando que o canal ele é voltado para professores, né, da Escola Bíblica Dominical. Tá? A gente sabe que o professor da Escola Bíblica Dominical, ele é um agente do conhecimento também. E ele precisa aprender a gostar de ler, a ter conhecimento, para que ele possa, em sala de aula, dar uma boa aula. Tá? Nosso objetivo aqui não é criticar, até porque criticar a pessoa não vai levar a lugar nenhum. Mas de despertar, a ideia aqui é de despertar. Eu acredito, eu creio que dentro de cada um de nós existe uma semente boa do conhecimento, uma semente boa que quer desabrochar para buscar informações, aprender mesmo, tá? A dominar aquela determinada área para que ele possa depois ensinar. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo ainda. O livro ele trabalha 4 passos para se ler, tá? Já falamos de 2, e aí o terceiro será a leitura analítica, só que nós não vamos falar sobre a leitura analítica, até porque eu estou procurando obedecer aqui as regras do livro, tá bom? Até porque o livro, como eu falei, ele não é, você olha, e outra coisa, se você puder comprar, compra. Talvez você não ache aqui em São Luís, mas na internet você vai ter acesso, entendeu? Para comprar o material. É um material que uma leitura, como eu falei, não é uma leitura chata, não é uma leitura pesada, mas ela é muito importante, entendeu? Bem explicativa, bem didática, entendeu? Os caras que realmente se propõem a fazer um trabalho que leve a você desenvolver a questão da leitura na tua vida, tá bom? Então, hoje eu não vou falar, semana que vem, estou sempre gravando uma vez por semana para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Então, hoje eu não vou falar sobre o terceiro passo, que é a leitura analítica, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a arte da leitura exigente, que ele vai trabalhar aqui rapidamente, eu não vou me demorar até porque o vídeo já está bastante longo, tá bom? O que seria então a leitura exigente? Professor Silvio, o que seria leitura exigente? Você sabia que existe uma forma fácil de dormir? Sabia? Você quer dormir rápido? Tem gente que até brinca assim. Tem uma história que o pessoal conta. Teve uma irmã que falou, pastor, ontem eu dormi muito bem e tal, estava com problema de insônia. E qual foi o remédio que a senhora tomou? Foi só começar a ler a Bíblia, né? E aí me deu sono. Aí alguém... Essas mensagens, elas parecem engraçadas, mas às vezes elas podem transmitir uma certa negatividade. É porque a pessoa pensa, então ler a Bíblia me traz sono. Não é só a Bíblia, meu querido. Qualquer livro que você lê, se não for um livro do teu interesse, você pode dormir. Ele fala aqui, os autores falam, que se você, por exemplo, uma péssima escolha, uma dica aqui, você que quer se manter ativo, fazer aquela leitura ativa. Lembra? No primeiro vídeo eu falei sobre isso, sobre a questão de leitura ativa. A primeira coisa, procure um ambiente. Isso aí é básico. Qualquer especialista em leitura ele fala sobre. Procure um bom ambiente para ler. Às vezes a gente pega, se deita no sofá, pensa aí, tu passou o dia todinho trabalhando e tá muito cansado, o corpo tá pedindo o quê? Repouso, né? E aí tu te deita no sofá e pega isso que vai ler. Quando pensa com menos de 10 minutos já tá, né, balançando a cabeça, tá cochilando, porque você tá numa posição confortável. Além dessa questão de estar deitado ou no sofá ou na cama, qualquer outro lugar, tem a questão da luz própria, tá bom? Tem a questão da luz adequada. Se for uma luz muito, uma luz baixa, uma luz
mais ou menos também pode cansar a tua vista, levar você também a dormir. E outro ponto que eles falam que também é o tipo do livro. Imagina você pegar um livro de direito, só um exemplo aqui, um livro de direito. Você não tem, sabe, você não tem aí nenhum tipo de aptidão para ler direito. Não tem aptidão para ler direito. E aí você pega esse livro e começa a ler. Com pouco minuto você vai estar fraco. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente está diante da televisão, ou diante do computador, ou até mesmo diante do celular, que é uma coisa que faz parte muito da nossa vida hoje, a gente consegue ler não, assistir vídeos. Olha, as pessoas ficam na rede social horas, a gente passa horas, mais de 1 hora de relógio. Tem gente que assiste, eu mesmo assisto muito filme, a gente consegue, quando o filme é do nosso interesse, um filme bom, de ação, ou até mesmo um filme de romance, enfim, seja lá qual for o gênero do filme, a gente consegue passar até mais de 2 horas de relógio. Tem filme aí que é 3 horas de relógio. 3 horas de relógio, a gente não para, fica lá assistindo 3 horas de relógio. E por que que um livro a gente não consegue passar meia hora lendo um livro? Meia hora. Por que a gente não consegue? Porque o livro que você está lendo, a posição que você está sentado, a luz a qual você está usando, talvez não seja adequado. Mas sabe o que me chama mais atenção, eu lendo aqui esse capítulo sobre a arte da leitura exigente, ele fala que antigamente as pessoas liam muito, tá bom? Elas liam muito e não tinham todo esse aparato, todo esse conforto que nós temos hoje, por exemplo. Por mais que seja, vamos dizer assim, por mais que seja difícil o lar onde você vive, talvez não seja uma casa, uma coisa assim, mas aí, talvez a tua casa ela ainda seja melhor do que muitas casas do período da Idade Média. As pessoas, irmãos, elas liam na Idade Média a base de lamparina. Pensa você ler só aquela luzinha ali, uma lamparina, né, em cima do livro aqui, iluminando para ler. E muita coisa que a gente estuda hoje, muita coisa que a gente está até mesmo na faculdade fazendo, né, determinados cursos, saiu desse pessoal aí que lia dessa forma. Então, qual seria então a dica que a gente pode dar? Qual seria então a dica que a gente pode dar sobre essa questão para encerrar aqui o vídeo? Desculpa. Para encerrar aqui o vídeo, para que você possa ter uma leitura ativa, né? Uma leitura ativa e, como é que eu poderia dizer? Saborear mais a leitura. Qual é a dica que ele dá aqui? Ele fala aqui que nós devemos fazer perguntas aos livros. É muito interessante isso. Eu geralmente, quando eu estou estudando, por exemplo, a lição da escola bíblica dominical, eu gosto de ter, claro, para você fazer perguntas, você não faz só na mente, né? É bom você fazer a pergunta uma canetinha, né? Se você puder ter um marcador de texto também é muito importante. E à medida que você vai lendo o texto, é bom você perguntar, conversar com o texto, né? É bom você conversar com o texto. A gente fala assim, a gente conversa com o livro? Sim, você pode conversar com o livro. Então faça perguntas, tá? Assim como na Bíblia, a gente quando está lendo a Bíblia, a gente pergunta por que Paulo falou isso, né? O que é que ele quer dizer com isso, entendeu? O que é que ele quer passar com isso, né? Então você tem que perguntar ao texto bíblico, porque o texto foi escrito por uma pessoa, há uma pessoa, tá, que escreveu esse texto, beleza? E ela quer te passar uma informação, ela quer te passar ideias. Então cabe a você, né? Você pegar e perguntar. Então ele vai dar essa dica aqui, por exemplo, ele dá aqui dica de quatro perguntas, que na verdade deve ser regras. Ele fala até que isso aqui deve virar hábito. Hábito. Se você tem um hábito de ler perguntando, anotando, riscando aquele livro, você além de estar praticando uma leitura ativa, tá? Você vai, com toda certeza, você vai absorver mais conhecimento daquele material que você está lendo. Por exemplo, ele coloca aqui a primeira pergunta. O livro fala sobre o quê? Imagine só, o que é que o livro está falando? Vamos usar aqui o exemplo, a Bíblia. Tá? Tá aqui, a Bíblia. Tá bom?
a Bíblia Sagrada. Então eu estou aqui lendo o livro de Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento. Aí eu estou lendo aqui, se eu sou um leitor ativo, tenho o hábito de perguntar, a primeira pergunta que eu vou fazer é essa. O livro fala sobre o quê? De que Eclesiastes fala? Ele deve ter algum assunto. É filosofia? É religião? É um livro de culinária? É um livro de religião? É um livro de política? O que ele está falando? O que é que o livro está falando? É a primeira pergunta. Você tem que saber do que ele está falando. Porque se você começar a ler um livro sem saber do que ele está falando, você não vai conseguir reter o melhor desse livro. Não vai conseguir reter o melhor desse livro. Segunda pergunta. O que exatamente está sendo dito e como? Ou seja, como é que ele fala? O livro, aqui no livro de Eclesiastes, como é que ele passa essa informação? O que está exatamente sendo dito e como? Como é que ele passa isso? Todo escritor, ele tem uma forma de passar esse conteúdo, ele tem uma forma de como ele vai passar esse conhecimento. Então, o que é que ele usa? Tem livros, irmãos, que são extremamente, o que a gente chama de didáticos, são muito simples de ler. Já tem outros não, que são bastante complicados, né? Ele até fala aqui, ó, você deve tentar descobrir as ideias, as afirmações e argumentos principais que constituem a mensagem particular do autor. Como eu falei, o livro, ele tem por trás um autor, tem uma pessoa que escreveu. Então ele quer passar uma informação. Terceira pergunta, o livro é verdadeiro em todo ou em parte? Por exemplo, digamos que você está lendo um livro de história ou de biografia. Será que tudo que está ali naquele livro é verdadeiro? Ou tem alguma, digamos assim, alguma invenção? É que nem filme, por exemplo. Às vezes tem filme que a gente assiste, aí o filme é um filme baseado em fatos reais. Mas aí quando você vai na internet buscar aquela história, aí você descobre que algumas coisas que foram colocadas no filme não são verdadeiras. Foram colocadas pelo diretor do filme para criar um ambiente, criar toda uma expectativa, toda uma trama, né? E aí alguma coisa é verdadeira, outra não é verdadeira. Então, há livros assim também. Entendeu? Há livros assim também. Você precisa estar atento com relação a isso. Por exemplo, às vezes você está lendo um livro de teologia e está lá uma interpretação de um determinado texto bíblico. Aquilo dali, só um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu estou estudando estou dando uma aula agora sobre angelologia e tem um assunto que a gente estuda muito, que é a questão da queda dos anjos. E os dois textos básicos que nós usamos para falar da queda dos anjos é Ezequiel e Isaías. A pergunta que fica é, será que Ezequiel e Isaías de fato eles estão interessados em falar sobre a queda dos anjos? Ou ali o texto, os autores, são dois, eles querem passar uma outra informação? Até que ponto essa interpretação que eu leio, que eu já ouvi em pregações, que eu ouço por aí, é verdadeira? Então é disso que ele está falando, que é a terceira pergunta. O livro é verdadeiro, né? Até que parte a gente pode dizer que é ou não é? E por último, e daí? Ou seja, depois que você fez todas essas perguntas, e daí o livro, ele consegue te passar novas informações? Ou seja, ele agregou novos conhecimentos? Será que esse livro... Porque tem livro, irmão, que tu vai... a gente fala assim, às vezes tu fica surpreendido uma pessoa, tu já leu aquele livro? Já. Mas às vezes a pessoa nem leu o livro todo, mas como ele já tem um conhecimento, ele começou a ler o livro, ele percebeu na introdução, no primeiro capítulo do livro, que as informações que o livro passa são informações que ele já conhece, então não vai agregar conhecimento novo para ele. É como eu falei, acho que no primeiro vídeo eu falei sobre isso. O que te faz ser inteligente são os desafios que tua mente vai enfrentar. Ou seja, é aquele livro que tu vai ler, ou seja, que quando tu começa a ler, tu não entende de cara, porque ele é um conhecimento novo. Enquanto você não dominar aquele conhecimento, ou seja, enquanto você não entender aquele conhecimento, você não vai crescer intelectualmente, você não vai desenvolver. Então esse livro que você está lendo, ele agrega, né? E daí, ou seja, ele vai agregar alguma coisa na tua vida? Então, são perguntas, irmãos, assim, que vão te ajudar a ter uma leitura ativa. Então, leia dessa forma. Não, por isso que agora, onde é que entra aqui a caneta, onde é que entra o marcador? Para encerrar, é sempre bom você ler, por exemplo, eu já muito novo, eu adquiri o hábito
de marcar palavras, né? Às vezes eu tinha uma palavra difícil ali, eu marcava, botava uma setinha, tá bom? Uma setinha em cima e ia pro dicionário, buscar o significado da palavra e botava lá. Toda vez que eu ia pro livro, fazer uma pesquisa, botava lá a minha anotação. E ele vai dar essa dica de fazer anotações. No próximo vídeo, antes de eu começar a falar da leitura analítica, bem na introdução, eu vou mostrar alguns exemplos como é que se faz isso daí. Vou pegar uma lição que eu tenho, porque tem uma questão também que ele fala aqui, porque que ele está falando para ele está tentando, na verdade, nos ensinar a ser leitores profissionais, tá? E eu vou mostrar como é que funciona isso na prática, tá bom? Então, por hoje é só, tá bom? Pratique, né? Pegue um livro, leia, pergunte para o livro, converse com o livro. E aquilo que eu sempre digo, comece, você não tem o hábito de ler, comece com aquela leitura de alguma coisa que você gosta, porque no final das contas todo mundo gosta de ler alguma coisa, tá? Então, comece lendo aquilo que você gosta, beleza? Então, até a próxima semana. Na semana que vem a gente vai falar sobre leitura analítica. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu acredito que as informações dadas aqui, elas são úteis para quem realmente quer. Eu espero que ele chegue à mente e ao coração daqueles que necessitam se desenvolver mais em relação à leitura, tá bom? Tenham todos um bom dia, fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser.